Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra, momento de fé, de meditação, de introspecção, no silêncio da oração, permanecemos em contato com Deus, diante de Deus. Liturgia da palavra veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Deus nos fala. 7 de abril de 2020, terça-feira da Semana Santa. A cor litúrgica é roxa. No rito da celebração temos o prefácio da Paixão 2, ofício do dia. Antífona da entrada. Não me deixeis, Senhor, à mercê de meus adversários, pois contra mim se levantaram testemunhas falsas, mas volta-se contra eles a sua iniquidade. Salmo 26, versículo 12. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos celebrar de tal modo os mistérios da paixão do Senhor, que possamos alcançar vosso perdão por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículos do 1º ao 6º. Nações marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe. Ele tinha na mente o meu nome, fez de minha palavra uma espada afiada, protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava. E disse-me, tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E eu disse, trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça, e o meu Deus dará recompensa. E agora me diz o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse ele, não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até aos confins da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 71, versículos do 1º ao 2º, do 3º ao 4º A, do 5º ao 6º AB, 15, 17, refrão 15. Minha boca anunciará vossa justiça. Repitamos. Minha boca anunciará vossa justiça. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre, porque sois justo. Defendei-me e libertai-me. Escutai a minha voz, vinde salvar-me. Minha boca anunciará vossa justiça. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó Senhor, das mãos do ímpio. Minha boca anunciará vossa justiça. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse. Desde o seio maternal, o meu amparo. Minha boca anunciará vossa justiça. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude e até hoje canto as vossas maravilhas. Minha boca anunciará vossa justiça. Repitamos. Minha boca anunciará vossa justiça. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 13, versículos do 21 ao 33 e do 36 ao 38. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Repitamos.
Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Salve, ó Rei obediente ao Pai, vós fostes levado para ser crucificado, como um manso cordeiro é conduzido à matança. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer? Executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. Ele é da Comunidade Católica Nova Aliança, liderança dessa comunidade. Desde o meu nascimento, Isaías 49, versículos do 1º ao 6º. Os ícones orientais da Natividade de Jesus Cristo, geralmente intitulados de Gênesis, pois em Belém a história humana reparte do zero com o nascimento do novo Adão, mostram o recém-nascido envolvido em faixas como uma pequena múmia. E não é por acaso. A imagem escolhida pelos monges iconógrafos tem uma intenção catequética, apontando para o destino da criança, isto é, morrer e, envolvida em bandagens, ser depositada no túmulo. Toda uma vida situada entre 2 grutas, a de Belém e a do Santo Sepulcro. Por absurdo que nos pareça, Jesus nasce para morrer. Vista sob este ângulo, a morte de Jesus já não parecerá um acidente de percurso, um evento ligado às circunstâncias históricas, ou pior ainda, ao abandono do Pai. Não por acaso, o símbolo dos apóstolos assim resume a vida de Cristo: nasceu, padeceu, foi crucificado, morto e sepultado. A passagem de Isaías 49 fala de um chamado, isto é, vocação e missão, cujas raízes estão situadas no seio de minha mãe. Imagem forte que nos ensina, por um lado,
que não existem vidas por acaso, mas cada pessoa que vem a este mundo foi querida pessoalmente por Deus, independentemente das circunstâncias de sua concepção. Por outro lado, cada existência corresponde a um chamado de Deus, isto é, uma intencional orientação do novo ser para uma tarefa personalizada e intransferível. Basta isto para demonstrar a dignidade de cada pessoa humana, por mais frágil e deficiente que ela nos pareça. Alguém diria que isto desvaloriza nossa história, ou que parecemos marionetes nos cordéis de um demiurgo. Nada disso. Nós somos livres para dizer não. Somos livres para recusar o chamado de Deus e traçar nosso próprio caminho, orientados por nossos instintos ou sonhos de grandeza e poder. Só que Jesus Cristo não fez assim, consciente da missão que o Pai lhe confiara desde o seio de minha mãe. Jesus segue adiante, obediente e fiel. Graças à sua obediência, nós somos salvos das trevas e do pecado. Vimos a luz brilhar em nosso caminho. Há muita gente hoje que vive nas trevas. Se recusamos nossa vocação, eles permanecerão nas trevas. Orai sem cessar. Em vós eu me apoiei desde que nasci. Salmo 71 ou 70, versículo 6. Bem, o Antônio Carlos Santini tem também um outro comentário, o pedaço de pão molhado. É o comentário sobre o Evangelho, João 13, versículos de 21 a 33 e 36 a 38. Uma cena chocante e tão real que não poderia ser fruto da imaginação. Na última ceia com seus apóstolos, logo antes de ser entregue aos inimigos, Jesus senta-se à mesa lado a lado com o traidor, ao contrário do que pintaram muitos artistas ao longo da história. Inclusive, na célebre tela de Leonardo da Vinci, não é Pedro quem está junto ao Senhor, é Judas. Traduzindo, uma vida de Cristo, escrita por Monsenhor Luigi de Birag, fundador das Irmãs Marcelinas e diretor da Biblioteca Ambrosiana de Milão, percebi pela primeira vez esta situação impensada para molhar o pão no mesmo molho que Jesus. Judas devia estar a seu lado. Monsenhor Birag chega a desenhar o croquis da mesa. De um lado de Jesus, João, o discípulo amado, do outro, o traidor. Esse pedaço de pão molhado, o molho era uma espécie de compota de amêndoas típica da Páscoa judaica, talvez fosse uma extrema oportunidade oferecida pelo mestre ao seguidor sabidamente traidor. Um sinal de benevolência e de abertura ao arrependimento. Infelizmente, como comenta Santo Agostinho, bom é aquilo que recebeu, mas recebeu para sua perdição, porque aquele que era mau recebeu com má disposição o que era bom. Mas não é a maldade humana que deve estar no centro de nossa reflexão. Ao contrário, o que nos impacta é que Jesus se conserva bem perto de seu inimigo, mesmo conhecendo as disposições interiores de Judas Iscariotes. Jesus não o repele, mas se aproxima dele, cotovelo com cotovelo, e reparte o pão. Cumpria-se o que o Salmo havia profetizado: até o amigo com o qual eu contava e que partilhava do meu pão, levantou o calcanhar contra mim. Salmo 41, versículo 10. É uma imagem forte, pois o calcanhar é usado para esmagar as serpentes e os escorpiões. Do outro lado está João, o discípulo que permanecerá fiel aos pés da cruz. Mais longe, Pedro sinaliza para João, que está reclinado sobre o peito de Jesus. No clima um tanto barulhento da celebração entre judeus, quando o vinho anima os corações e solta as línguas, Pedro consegue fazer com que João entenda o sinal. Devia perguntar ao mestre quem seria o traidor, há pouco anunciado. Um de vós me há de trair. E o traidor era o mais próximo. Também nós temos sido privilegiados pelo Senhor com imerecidos sinais da intimidade. Peçamos a graça de corresponder
a essa confiança, a graça da fidelidade. Orai sem cessar, irmãos. Yahvé preserva os leais. Salmo 31, versículo 24. Vamos ao santo do dia, lembrando que estamos aqui no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Tá bom? Podem divulgar livremente, porque Jesus é quem mandou. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Eu só quero dar o crédito aqui do texto. É do padre Evaldo César de Souza, que escreve para o site a12.com. 7 de abril é dia de São João Batista de La Salle. Na França, em 1651, nasceu João Batista de La Salle, na cidade de Reims. Era o mais velho de 11 irmãos. Nascido numa família muito religiosa, La Salle, desde cedo, sentiu uma forte inclinação para o sacerdócio. Aos 10 anos entrou para o colégio dos bons meninos. Foi nesta mesma época que pediu aos seus pais para ser sacerdote, obtendo consentimento. Quando tinha 15 anos, foi nomeado cônego da Catedral de Reims, posição muito avançada para um menino de sua idade, mas assumida com responsabilidade. Após licenciar-se em filosofia e teologia, La Salle ordenou-se sacerdote. Quando estava indo atender a uma comunidade, aconteceu um encontro providencial. Um cavaleiro estava à sua espera com uma proposta de abrir escolas gratuitas para os pobres. La Salle, a princípio, relutou, mas acabou aceitando colaborar nesta obra. Em 1679, surgiu a primeira escola lassalista. Aos poucos, a obra foi crescendo e novas escolas gratuitas foram surgindo. Com a preocupação de preparar bem os professores, La Salle acabou alugando uma pequena casa, onde poderia morar com eles e, ao mesmo tempo, iniciá-los na arte de educar. Uma das ações de La Salle foi doar todos os seus bens aos pobres, além de renunciar ao cargo de cônego em favor de um sacerdote muito pobre. A partir do momento em que fez isso, os irmãos e as escolas passaram a viver confiando apenas na providência de Deus. As escolas se multiplicavam. Em pouco tempo eram várias espalhadas pela França. Ao quebrado pela idade, em 1719, La Salle sente que seus dias chegam ao fim. Na sexta-feira da Paixão, 7 de abril de 1719, entregou sua alma ao Criador. O comentário que se ouviu nas ruas foi: morreu um santo. No ano de 1900, João Batista de La Salle passou a ser oficialmente um santo da Igreja Católica. O Papa Pio XII proclamou o padroeiro universal de todos os educadores. Reflexão. São João Batista de La Salle conseguiu transformar a arte de ensinar e educar em apostolado cristão, dedicado, orante e com o espírito de sacrifício, soube viver e morrer com Cristo, aliás, em Cristo e também com Cristo. Sua contribuição na pedagogia foi muito grande, especialmente ao iniciar a primeira escola normal, ou seja, a primeira escola de formação de professores. Ele soube unir a teoria e a prática. Oremos para que Deus e São João Batista de La Salle abençoe hoje e sempre todos os professores e professoras que dedicam sua vida ao magistério. Oração. Rezemos. Ó Pai, pela vossa misericórdia, São João Batista de La Salle anunciou as insondáveis riquezas de Cristo. Concedei-nos, por sua intercessão, crescer no vosso conhecimento e viver na vossa presença, segundo o Evangelho, frutificando em várias obras. Várias e boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São João Batista de La Salle, rogai por nós. Shalom Adonai, expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá, vem Senhor Jesus, vinde Senhor.